boa tarde. Você assiste a partir de agora a transmissão da 34ª sessão ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A sessão é realizada no dia 1º de outubro. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta Egrégia Câmara para aprovação a ata da 33ª Sessão Ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. A ata em discussão, em votação, a ata aprovada conforme a distribuição. Leitura do expediente. Não há expediente, excelência. Comunicações da presidência e sorteio de processos. Senhores conselheiros, senhor procurador, servidores, é com muita honra e alegria que damos notícia a esta Egrégia Câmara de que servidores do nosso Tribunal de Contas estão participando e levando a experiência do Tribunal a todo o Brasil. Está havendo um fórum, um debate, um encontro entre arquivistas e bibliotecários que discutem a gestão da informação nos tribunais de contas. E nós temos um representante do nosso tribunal que já fez inclusive palestra, foi aplaudida de pé ontem no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que está sediando o encontro, falando da importância do acervo arquivístico e bibliográfico, bibliotecário. A servidora que está participando e representando o Tribunal de Contas, a servidora Rosiméria Ribeiro Vasconcelos, coordenadora do arquivo do Tribunal de Contas, e está apresentando a experiência do Tribunal de Contas na digitalização do acervo que encontra-se no Centro de Documentação do Tribunal, no arquivo. E quebrando aquela ideia até preconceituosa de que os documentos que estão no arquivo são, na verdade, é um arquivo morto. Na verdade, não existe arquivo morto. Todos os documentos que estão lá contêm informações que são vivas e que devem ser consultadas sempre que necessárias, seja para fins históricos, científicos, acadêmicos. Então, eu gostaria de deixar registrado e que fosse endereçado à nossa servidora as congratulações e com a aquiescência da Câmara, congratulações desta Câmara pelo brilhante trabalho que está sendo desenvolvido, já preparando o Tribunal de Contas para ingressar na era totalmente digital, não só com os processos novos, mas com o acervo que nós temos. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros e procurador para comunicações e registro. Não havendo, quem queira fazer nenhuma comunicação, passemos à fase de devolução de processo com pedido de vista. Nós temos o processo 3034/2009, primeira sessão, conselheiro Marco Antônio. Deseja prorrogar, excelência? Excelência. Então fica prorrogada na forma regimental o processo 1312/2001, primeira sessão. Encontra-se comigo, a conselheira Márcia, também deseja prorrogação. A eminente conselheira, então, ficando prorrogado na forma regimental. Passemos à fase de apreciação de medidas cautelares e urgentes. Não há hoje. Vamos para a fase de leitura de acórdãos e pareceres. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Acórdão 411/2014, Primeira Câmara.
TC 1879-2011, Câmara Municipal de Alto Rio Novo, prestação de contas anual, exercício 2010, contas regulares com ressalva, determinações a arquivar. Parecer prévio 044-2014, processo 2259-2012, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, prestação de contas anual, exercício 2011, parecer prévio pela rejeição, arquivar. Só isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado, excelência. Convido o conselheiro Marco Antônio para a leitura. Obrigado, senhor presidente, eminentes conselheiros, eminente procurador. Acordo TC 446-2010, processo TC 2994-2013, Fundo do Trabalho Penitenciário. Responsável Ângelo Roncalho de Ramos Barros e André de Albuquerque Garcia, prestação de contas anual exercício 2012, regular com ressalva, quitação, determinações, arquivar. Acordo TC 560-2014, processo TC 0255-2010, responsável Estevão Antônio Fiore, João Alberto Fachim e Maria Albertina Menegardo de Freitas, prestação de contas bimestral, primeiro ou sexto bimestre, perda do objeto, arquivar. Parecer prévio TC 048-2014, processo TC 2518-2012, Prefeitura Municipal de Souretama, prestação de contas anual exercício de 2011, responsável Joana da Conceição Rangel, parecer prévio pela rejeição, arquivar. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, excelência. Também farei leitura dos acórdons, começando com o acórdão 444-2014, processo 6420-2012, representação em face da Prefeitura Municipal de Marilândia, ausentes os requisitos de admissibilidade, não conhecer, arquivar. Acórdão 546-2014, processo 2869-2013, Fundo Municipal de Saúde de Ibiraçu, prestação de contas anual, exercício 2012, regular, quitação, arquivar. Acórdão 548-2014, processo 738-2009, relatório de auditoria, Câmara Municipal de Laranja da Terra, preliminarmente converter em tomada de conta especial, irregular, ressarcimento, multa, arquivar. Próximo processo, próximo acórdão é o 549-2014, Fundo Municipal de Saúde Divino São Lourenço, prestação de contas anual, exercício 2011, regular, quitação, arquivar. Acórdão 551-2014, processo 5371-2009, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, auditoria especial, denúncia à improcedência, arquivar. E também acórdão 665-2014, processo 1468-2012, relatório de auditoria, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, exercício 2007, atos irregulares, ressarcimento, multa, pagamento, após arquivar. E por fim, o acórdão 666-2014, número cabalístico, processo 1264-2012, Câmara Municipal de Águia Branca, representação, tomada de conta especial, saneamento do processo ante a liquidação tempestiva do débito, reconhecimento da boa-fé e inexistência de irregularidade grave, regular com ressalva, arquivar. Passemos à fase de julgamentos, processos em pauta. Começamos com o processo de minha relatoria, processo 3698-2014, omissão na remessa, prestação de contas bimestral, exercício 2013, Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, ante o envio e o saneamento da omissão, compreender a técnica do Ministério Público pelo arquivamento.
O próximo processo é o 3701-2014, também omissão, prestação de contas bimestral, Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, anti-saneamento da omissão, acompanhando o Aratec, Ministério Público, pelo arquivamento. Processo 4818-2009, ainda processo sobre Estado. Estamos aguardando o julgamento do processo 2524-2010 no plenário. Terça-feira estará no plenário. Terça-feira estará no plenário. Mantido em pauta, julgamento sobre Estado. Processo 1881-2012, Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Esse processo havia indicativo de irregularidades. Nós utilizamos a previsão regimental e com decisão preliminar na forma do artigo 157, parágrafo 3º, foi oferecido o prazo de 30 dias ante a rejeição das alegações de defesa para que o interessado pudesse recolher a importância devida. Não recolheu e apresentou contra-razões das rejeições da defesa, já mesmo sendo alertado formalmente que não caberia. Desta forma, não nos resta outra alternativa a não ser julgar, acompanhando o Ministério Público e a Aratec, julgar irregulares as contas do senhor Sérgio Bianchi, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, exercício 2011, pelo cometimento de irregularidade que causou dano justificado ao erário, condenando ao ressarcimento no valor correspondente a R$ 9.600, equivalentes a R$ 4.546 VRTS, aplicando a multa de R$ 4.800, equivalente a R$ 2.267 VRTS, com base no artigo 96, inciso 3 da Lei Complementar 32, vigente à época. E seja pedida recomendação ao atual gestor para que passe a realizar o registro em ficha individual das aquisições de bens para o almoxarifado e que as baixas ocorram somente nas solicitações feitas pelos usuários. Não há divergência. O próximo processo é o processo 2200-2010, também julgamento sobre Estado, aguardando o julgamento do processo 2524-2010 em plenário, conforme já informado pelo eminente conselheiro Rodrigo Chamon. O próximo processo é o processo 3034-2009, continua com vista, conselheiro Marco Antônio. E assim encerro os processos de minha relatoria, proclamando o voto. Resultado: processo 3698-2014, arquivar. 3701-2014, arquivar. 4818-2009, julgamento sobre Estado. Processo 1881-2012, irregulares, ressarcimento, multa, recomendação. Processo 2200-2010, sobre Estado de julgamento. Processo 3034-2009, vice-conselheiro Marco Antônio. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para relatar os processos em pauta. Obrigado, presidente. Processo 3650-2014, arquivar. 5172-2014, arquivar. 3353-2013, Câmara Municipal de Fundão, exercício 2012, regulares quitação. 2859-2013, Hospital Infantil, exercício 2012, regular quitação. Processo 6029-2013, há um pedido de sustentação oral.
Aí eu solicito o secretário que faça devido pregão. Quanto a esse presente, interessado no processo 6029-2013, trata de representação em face da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte. Responsável, Adilson Silvério da Cunha, ou algum dos seus advogados, é Edivan Fosse da Silva e ele Anderson Augusto Ferreira de Souza. Não se encontra, senhor presidente. Então, eu passo ao julgamento do mesmo. Trata-se de representação formulada pelo Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia, Inovação e Saúde, em que narrou a ilegalidade da tomada de preços 3 de 2013, promovida pela Prefeitura de Água Doce do Norte, ao pretender contratar uma unidade hospitalar e serviços ambulatoriais de urgência e de emergência. Após a notificação inicial do gestor, foi concedida medida cautelar suspensiva do certame, nos termos pronunciados na decisão 4375/2013 e, posteriormente, ordenada sua citação em face dos fatos narrados na ITI. Apresentados justificativos, o NEC confirmou irregularidade quanto ao descumprimento das normas e diretrizes do SUS, manifestando-se pela procedência da representação, desonerando o gestor do apenamento com multa, tendo em vista a revogação oportuna do procedimento atacado. Então, eu estou acompanhando, ante o exposto, com base na competência outorgada pelo inciso 5, artigo 29 da Resolução 261/2013, acompanho o teor da Instrução Técnica 383/2014 e o parecer PPJC 2965/2014 e voto pela procedência da representação. 2. Por rejeitar as razões justificativas do senhor Adilson Silvério da Cunha. 3. Responsabilizando pela prática do ato ilegal e inconstitucional em apreço, deixando, contudo, de lhe impor sanção, tendo em vista a extinção do procedimento licitatório e a não concretização da ameaça de lesão ao interesse público. 3. Em razão da gravidade dos fatos relatados, determinar a gestão do município de Água Doce do Norte se abstenha de instaurar ou repetir qualquer procedimento visando a contratação de objeto semelhante ao tratado nestes autos, sob pena de multa. Processo 2437, Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério, prestação de contas anual, exercício 2011, irregular quitação. Processo 1664/2012, Serviço Autônomo de Água e Esgoto João Neiva, prestação de contas anual, exercício 2011, irregular com ressalvas, quitação e determinações. Processo 6263/2014, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, arquivar. Processo 8131, passo a leitura. Tratam os presentes autos de denúncia apresentada nessa Corte de Contas em 10/12/2009, em face de Elison Campostrini, prefeito municipal de São Domingos do Norte, exercício 2009, em que aponta supostas irregularidades na condução do leilão extrajudicial de bens do município, ocorrido em 7/12/2009. O denunciante noticia o seguinte, aspas, veículos e equipamentos foram vendidos abaixo do lance mínimo, visando favorecer um poderoso grupo empresarial de São Domingos do Norte e que a maioria das máquinas e veículos encontravam-se em bom estado de uso. A Instrução Técnica Conclusiva 1797/2013 concluiu: submetidos os autos ao crivo da 5ª Controladoria Técnica, concluiu-se que, em virtude do fato ter ocorrido em 2009 e diante da impossibilidade de mensurar a real situação dos bens leiloados, não seria possível apontar-se a ocorrência de prejuízo ao erário, de onde se deduz que a denúncia foi considerada improcedente.
Entretanto, foi apontada a presença do seguinte indício de irregularidade: a alteração do edital de leilão sem a devida republicação e reabertura do prazo, com infringência ao artigo 21, parágrafo 4º da 8666, culminando na citação do gestor apontado como responsável. As questões de fato e de direito foram aqui examinadas e relatadas, tendo-se chegado ao entendimento de que, em relação a essa irregularidade, ela deve ser mantida, e opina também pela aplicação de multa. Em seguida, manifestou-se o Ministério Público Especial de Contas, autoria Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, e encampou a totalidade da ITC. Sobre a irregularidade. Fundamentação. A irregularidade tratada na ITI diz respeito ao descumprimento do artigo 21, parágrafo 4º da Lei 8666, uma vez que houve alteração do edital de leilão sem a devida republicação. Consoante se depreende da ata da segunda reunião de comissão de avaliação de veículos, realizada em 7/12/2009, em razão da não manifestação de interesse dos presentes, o que poderia frustrar o leilão, a comissão resolveu, com base no princípio da economicidade, rever os valores dos bens, tendo sido apresentados os seguintes preços reavaliados para os bens leiloados: retroescavadeira, valor do edital 41 mil, valor reavaliado 23.600. Retroescavadeira 416, valor do edital 50 mil, valor reavaliado 30 mil. Patrol niveladora. São vários veículos, máquinas e veículos menores, que o valor do edital inicial foi de 378.700. O valor reavaliado foi de 254.100. E o valor arrematado, 228.100. Então tem um primeiro valor previsto, 378, o valor reavaliado 254 e o valor arrematado 228. Conforme consta da ata, a justificativa para a reavaliação dos bens foi porque a venda desses veículos era condição fundamental para que a Prefeitura pudesse adquirir novos e pudesse iniciar seus trabalhos, que até então estavam sendo bastante comprometidos e muito onerosos, pois os veículos existentes não suportavam mais nenhum tipo de manutenção. Em matéria de defesa, o responsável em sede de preliminar alega que a denúncia não deve ser reconhecida, em razão da ausência dos requisitos. Quanto ao mérito, aduz em síntese que as supostas irregularidades narradas na peça inaugural, que diz respeito ao leilão, ocorreram no primeiro ano de mandato do senhor Elison Campostrini como prefeito municipal. Assevera a defesa que o justificante teria herdado uma administração pública absolutamente sucateada. Prossegue argumentando que à época o município estava sob vigência de estado de emergência em virtude de fortes chuvas precipitadas sobre a zona rural urbana e rural da localidade, decretado pelo município, decreto 973/2009, homologado pelo governo do estado. Sustenta que o leilão foi a forma pela qual o governo municipal encontrou para solucionar os problemas da calamidade pública, tendo os recursos sido fundamentais para a contrapartida na aquisição de maquinários novos, recuperação de outros essenciais para a recuperação do município. Noticia que no dia da realização do leilão, em decorrência do sobrepreço, avaliação equivocada, nenhum dos participantes demonstraram interesse no processo licitatório, razão pela qual a própria comissão de licitação reconheceu que os preços não refletiam os valores dos bens. Nesse interim, o defendente passa a sustentar que a reavaliação dos bens foi necessária, segundo sua ótica, havia sido realizada de forma equivocada, em especial pela situação dos bens.
argumenta que não houve ato praticado pelo defendente, então prefeito municipal, mas sim a ação conjunta da comissão de avaliação que buscou solucionar o impasse, preços que não refletiam o estado real dos bens a serem leiloados, e continua aduzindo que o leilão realizado não beneficiou o grupo empresarial, pois os equipamentos eram sucatas, bem como consta a lista dos arrematantes. Aduz que os recursos auferidos com o leilão foram de fundamental importância para a implantação do plano de metas traçado entre o governo do Estado e o município para enfrentamento da crise. A própria área técnica, eu destaco um ponto. O primeiro ponto que precisa ser fixado é afeto à situação calamitosa vivida no município de São Domingos do Norte. A segunda questão refere-se ao fato de que a efetivação do leilão era a condição sine qua non para a adoção do plano de estratégia de enfrentamento da calamidade pública vivenciada pela municipalidade. A terceira questão refere-se ao fato de que a decisão foi um ato motivado, justificado e adotado pela comissão responsável pelo leilão. A quarta questão refere-se ao fato de que a licitação, além de fundamental para a solução do estado de emergência, foi vantajosa para a administração pública, vez que se desfez de sucatas inoperantes e que a manutenção se revelou impossível e impraticável. Acerca do processo licitatório, é crucial informar que lhe foi dada ampla e restrita divulgação, sendo certo de que todos os interessados estavam presentes no dia da realização. Assim, não há que se falar em ausência de publicidade aos interessados em realizar a aquisição de produtos que estavam a ser leiloados. Só retificando o que eu falei, aqui são trechos dos argumentos apresentados pelo gestor. Verifico que algumas considerações se mostram necessárias com o enfrentamento da matéria suscitada, no intuito de fornecer ao plenário desta Corte plenas condições de julgamento do presente processo, sobretudo para que haja uma uniformização no entendimento de nossos julgados. Destaco que a irregularidade acima indicada decorre da infringência à lei de licitações e contratos, pois a falha identificada se relaciona à atribuição de responsabilidade, a meu ver, da leiloeira e não especificamente do prefeito, pois na forma do documento, as folhas 150, a leiloeira oficial providenciou a devida publicação do edital, constante das folhas 151 e 154. Entendo que o presente caso envolve um tema principal, qual seja a responsabilidade subjetiva, individualização da pena, notadamente porque, em processo julgado nesse plenário, proferi votos segundo critérios pertinentes ao nexo de causalidade entre a ação ou omissão do ordenador de despesa e a irregularidade apontada. Estou aqui passando bem rápido, porque eu já li essa posição diversas vezes. Dessa forma, nesse caso concreto, concluo que, diante da ausência de matriz de responsabilidade na instrução processual e diante do fato de que o responsável não concorreu para a ocorrência do ato, resta prejudicada a missão deste relator em permear a circunstância acima, fixação do quanto sancionatório adequado dentro dos limites máximos e mínimos e máximos previstos pela nossa lei orgânica e regimento interno. Por fim, deixo de determinar o refazimento da matriz de responsabilidade, considerando que não vislumbro na irregularidade encontrada, segundo critérios de relevância, risco e materialidade, justificativa suficiente para refazer a instrução processual de forma individualizada, como preconizam as regras constitucionais, legais e regimentais acima apresentadas, em razão da iminência da prescrição. 2. Considero também os precedentes processos 1989-2010 dessa Corte, 5928-2009,
167 de 2012 e 7384 de 2012, nos quais proferi voto no sentido de afastar a responsabilidade dos gestores em situações em que sequer foram citados os demais agentes para responder por suas ações ou omissões, recaindo apenas para os ordenadores tal responsabilidade, como no caso concreto, tendo em vista a doutrina balizada sobre responsabilidade subjetiva e culpabilidade da forma acima explicitada. Considero ainda o princípio da duração razoável do processo e os princípios básicos que regem as normas de auditoria governamental, notadamente as que se referem aos conceitos de priorização de auditorias, que é a NAGS 4505. Além disso, a meu sentir, as irregularidades aqui apontadas não causaram dano ao erário comprovado e não possuem natureza grave, seja pela forma de sua execução ou pelo montante que representam, de modo que não consegui enxergar um nível de gravidade capaz de macular as contas. Assim, como não identifiquei materialidade grave para chamar possíveis responsáveis e como não foi comprovado dano ao erário, como alegado pela própria área técnica na instrução conclusiva, sendo que o objetivo do leilão foi almejado, pois os bens foram vendidos sem haver qualquer comprovação nos autos de que os preços praticados trouxeram prejuízo ao erário. Afasto a responsabilidade do gestor, voto para acolher as justificativas apresentadas pela procedência da denúncia e por determinação que cumpra fielmente a regra do artigo 21, parágrafo 4º da Lei 8666, observando que qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. Como eu voto, presidente? Então, Vossa Excelência está votando pela procedência, deixar de aplicar multa e com determinações. Determinações. Vou colocar o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação, conselheira Márcia. Com o relator. Neste caso concreto, eu vou acompanhar Vossa Excelência. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente. Próximo processo, Câmara Municipal de Marechal Floriano, notificar a CESA para instauração de tomada de conta especial. Eminente conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos: 3650-2014, arquivar. 5172-2014, arquivar. 3353-2013, regulares, quitação, posterior arquivamento. Processo 2859-2013, regular, quitação e arquivamento. 6029-2013, procedência, rejeitar, justificativas, determinação, conforme o voto do relator. Processo, rejeitar justificativas, sem aplicação de multa, determinações. Presidente, pois não? Só para tirar uma dúvida, eu vou adiar o 1664-2012, por favor. 1664. Tá ok. Obrigado. 2437-2012, regular, quitação, arquivamento. 1664-2012, adiado. Processo 6263-2014, arquivar. 8131-2009, procedência, deixar de aplicar multa, determinações. Processo 6731-2013, notificação da Secretaria Estadual de Saúde para instauração de tomada de conta especial na forma do voto relator. Palavra à conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores, processo 3.656/2014, Fundo Municipal de Saúde de Ibitirama, omissão na remessa, prestação de contas bimestral, sexto bimestre de 2013, acompanhando a área técnica do Ministério Público de Contas pelo arquivamento. 3.657/2014, também Prefeitura Municipal de Ibitirama, omissão na remessa de prestação de contas bimestral, quarto, quinto e sexto bimestre, em meses 13 e 14 de 2013.
Arquivamento. Processo 6.037/2012. Representação. Decretar revelia do URBS, Instituto de Gestão Pública. Processo 4.293/2014, estou retirando de pauta. Processo 1.312/2001, apenas 4.666/2002, está com vistas. Processo de pessoal. Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Jorge Oliveira da Rocha, registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, aposentadoria de César Santos, registro. Prefeitura Municipal de Vitória, aposentadoria de Elza Correia, registro. Processos do Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Rosa Erli Sarnaglia, Maria Selma Alves, Verônica de Souza, Marlene de Abreu Lacerda, Nilceia Garcia Rosa do Nascimento, Lourdes Márcia Malta Viana, Geucina Santiago Dioria, Edirlene Luzia Amaro Costa, Elizabeth Cristina Modenese Coelho Gava, Luciene de Martim Alves, Rosângela Alves Vieira. Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro das aposentadorias de Elza Miguel da Silva, Azinete Pissarra Barcelos. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Águia Branca, registro da aposentadoria de Hernani Dantes de Souza. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares, registro da aposentadoria de Enes Venice Almeida de Jesus. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, registro da aposentadoria de Gilberto Coutinho Herbst. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, registro das aposentadorias de Lauro Cipreste, Maria Edneia Nascimento Siqueira, Maristela Azevedo dos Santos, Terezinha Gomes. Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta, registro da aposentadoria de Luiz Domingos Debona. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das pensões, Alzira Amália Pedrone Loureiro, Maria de Jesus de Lemos e outro, Marília de Disseu Rocha Nascimento, Aderbal Teixeira Pinto. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro de reserva remunerada de Wilson da Silva Neves e da Nunes e da reforma de Hudson Aparecido Brum da Fonseca. É só. Muito obrigado. Conselheira Márcia Freitas relatou os seguintes processos: 3656/2014, arquivar. 3657/2014, arquivar. 6037/2012, revelia representante da empresa URBS. Processo 1312/2001, continua com vista, conselheiro Rana. Processo 4293/2014, retirado de pauta. Os processos de pessoal, declarar na forma relatada. Convido o conselheiro substituto Marco Antônio da Silva a relatar os processos em pauta, com proposta de voto. Obrigado, presidente. Eminente procurador, primeiro processo da pauta 3651/14, omissão na remessa da prestação de contas bimestral, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto bimestre, fechamento 13/14 do exercício, Fundo Municipal de Saúde Divino São Lourenço, processo incontroverso. Estou acompanhando a área técnica do Ministério Público de Contas, proposta de deliberação pelo arquivamento. Da mesma maneira, processo 3742/2014, também omissão na remessa. Fundo Municipal de Assistência Social de Montanha, acompanha da área técnica do Ministério Público, proposta de deliberação pelo arquivamento. Processo 5173/2014, omissão na remessa, PCB, primeiro e segundo bimestre de 2014, responsável Maria Aparecida Batista Costa, da mesma feita, proposta de deliberação pelo arquivamento, em face do encaminhamento. Os demais processos, processo pessoal, na sequência, todos os regulares registro acompanhando. 5098/14, Jucemar Macedo Dias, 5100/14, Alessandro Siqueira, 5101/14, Paulo Reduzindo dos Santos, 5106/14, Rodrigo Bravin.
Ainda regulares registros acompanhando, 510914 Elcio Rosa, 511014 Diego Lucas, 511614 Braselmer, 513414 Benedita dos Santos Souza. Regular registro acompanhando, 513614 Vanusa da Silva Luiz Almeida, 538114 Iraci Marcaglia Viana, 538214 Elaine Aparecida Salvador Lírio Nogueira, 538314 Rosana Rosário Brás. Regular registro acompanhando, 542914 Maria José Pinheiro Sampaio, 543014 Santina Mercandelli Piscinati, 543114 Antônia de Souza Araújo, 543414 Maria das Graças Fantin Mota. Para os processos, regular registro acompanhando 689314 de Carmen Lúcia Batistini Brunoro. Processo 311412 do IPJM, uma aposentadoria, uma revisão. Interessado Maria de Fátima Mendes Silote, pela regularidade da revisão, com consequente registro da portaria 633/2014, acompanhando. Os dois processos últimos da pauta, registro acompanhando 979213, Edson Nogueira Tatagiba, 415913 de Angelina Moisés Cabral. Todos os registros acompanhando, 584813 Joel Zavarez, 683313 Leida Maria Gonçalves Rodrigues, 685013 Eulita Fernandes França e 691313 Maria da Glória Teixeira Coelho. Regulares registro acompanhando 696213 Carlos Roberto Lima, 696713 Ana Maria Batista Buteri, 991113 Jorge Luiz Lima Freire e 994213 Lourdes Zucoloto da Silva. Regulares registros acompanhando 126514 Eunice de Andrade dos Santos, 172414 Isabel Cristina Ribeiro Amarante Neto, 191114 Amélia Fernandes dos Reis, 271014 Helena Marques dos Santos. Regulares registros acompanhando 277714 José Luiz Vulpe, 317114 Sérgio Campos Borges, 318514 Janete Cirilo Guzo, 327914 José Geraldo Fantini. Regulares registro acompanhando 351114 Assis José Marchese, 379314 Márcia Helena Amadeu Balmas, 381114 Luzia dos Reis. Processo 48214, uma aposentadoria de Lúcia Helena Novaes Rocha, do IPJM. Esse processo é aquela situação de extensão de carga horária. Essa situação foi pacificada no plenário. Gratificação para os professores. Há uma divergência entre a área técnica e o Ministério Público. Eu estou acompanhando a área técnica e propondo deliberação pelo registro. Em face da divergência, eu torno a palavra à excelência. Havendo a discussão, divergência, coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Acompanho o relator. Conselheira Márcia. Com o relator. Também acompanho o relator, devolvo a palavra. Os dois últimos processos da pauta, registro acompanhando 418514 Suelena Moreira Borges de Carvalho, 431514 Nelma Márcia Pereira. Processo 432614 também registro acompanhando de Cirlei Orlete Sander. Processo 435314 eu estou adiando. Os dois últimos processos da pauta, registro acompanhando 435614 Rita de Cássia Gomes Lima e 435914 de Dina Maria de Paula. Processo 436714 também estou adiando. Processos dois últimos, 436814 de Rosalina Machado Pereira Moulan e 433514 de Liamara Marcolano do Nascimento, regulares registro acompanhado. Regulares registro acompanhando 464914 de Margarida Maria Fortuna Marchesini, 492514 Maristela Alves dos Santos Daniel, 497014 Célia Regina Souza Porfírio, 497514 de Jacira Cândida Moreno. Regulares registros acompanhando 570114 de Ivone Antônia dos Santos Nascimentos, 570814 de Maria da Penha Vigano da Conceição, 571314 de Neide Maria Campanhara Gonçalves, 581814 de Rosiane Maria Costa Menezes.
Regulares registro acompanhando os dois primeiros, 719813 de Elvio Cruz Pereira, 55414 de Hilda Pereira da Silva. Processo 664-2014, estou adiando. Processo último da página, 337214 de Valci Nascimento, registro acompanhando. Nesta página, todos os regulares registros acompanhando. 423714, Cineia Maria da Silva Isidoro. 42114, Antônio Marion. 341514, Cecília Maria Marques Zucatelli. E 341814, de Ivanilda Patrocínio Torres. Regulares registro acompanhando todos. 438214, Eldo Valneide Viche. 491814, de Lídio Gonçalves Pereira. E 354614, de Márcia Salles Maciel. Regulares registro acompanhando todos da página. 347914, de Regina Célia Ribeiro. 348414, de Ana Rosângela de Oliveira Andrade. 348714, de Nilza Maria Del Pupo Marvila de Oliveira. E 462414, de Maria Aparecida da Conceição Rafael. Regulares registro acompanhando 166314, de Maria da Glória Vesco Vigadioli. 406113, de Carmen Helena Afonso Garcia. 306714, de Tânia Maria Araújo Gomes. E 324514, de Maria das Graças da Silva Ferreira. Processo 991913, eu estou adiando. Dois processos nos últimos da página. 83714, é uma pensão de Ana Lúcia Dias Moraes, registro acompanhando. 239014, também pensão, Zenaide Pereira da Silva, registro acompanhando. Processo da página, todos os registros acompanhando. 318314, de José Carlos Ribeiro Dias. 343914, de Paulo César Franco. 531114, de Aida Neves Neto. 555414, de Maria Dutra Laia. Processos da página, todos regulares, registro acompanhando. 10.167.13, pensão Odílio Nobre de Oliveira Erlacher. 492014, reserva Maria Trevisan Faé. E por último 532714, é uma reforma de José de Lucas, também registro acompanhando. É só. E eu retorno a palavra ao Excelência, presidente. Conselheiro Marco Antônio da Silva relatou os seguintes processos: 3651-2014, arquivar. 3742-2014, arquivar. 5173-2014, arquivar. Processo de pessoal declarar na forma relatada. Nada mais havendo a tratar, após relatados 140 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 8 de outubro, quarta-feira, às 13 horas. Está encerrada a sessão.